Passemos agora, querido, para o momento da palavra. Te convido nesse momento, abre a tua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relatos de Lucas, capítulo 8. Aleluia. O que nós vamos compartilhar hoje, querido, é do verso 26 ao 39, mas antes quero dar início a partir do verso 22. Igreja amada, igreja querida, preste bastante atenção na palavra do Senhor, no que Deus quer nos ensinar nesta noite. Jesus, queridos, estava em sua caminhada de apregoar o Evangelho, anunciar as boas novas e também ensinar os seus discípulos. Amém? E nas suas andanças, querido, milagres aconteciam, sinais, manifestação do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, querido, primeiramente, a partir do verso 22, um momento que até nós já compartilhamos aqui, mas trago nessa noite, antes de iniciarmos a palavra que nós iremos meditar nessa noite. Então preste atenção, primeiramente como introdução do verso 22 ao verso 25, e diz: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu Jesus, e sobreveio sobre eles uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. E Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então Jesus lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhes obedece? Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui, queridos, Jesus está com os seus discípulos. Ele dá uma ordem: entremos no barco e passemos para o outro lado. Aleluia. Querido, tudo que Deus faz tem propósito, amém? Tudo que Deus faz tem propósito. Às vezes passamos por situações que não entendemos. Situações estas que não queríamos passar. Lutas, ventos fortes, momentos difíceis, queridos, em áreas diversas de nossas vidas. Mas se Deus nos deixa passar, querido, é porque tem propósito. Amém? Porque Deus, Ele sempre está conosco. Nós nunca estamos ou estaremos sós, queridos. Os olhos de Deus nos vigiam onde nós estamos. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. O que cabe a nós é confiarmos nele. Então Jesus convidou e ao mesmo tempo deu ordenância para os seus discípulos. Entraram no barco e ali estavam navegando para atravessar para o outro lado. Acontece, querido, que Jesus foi dormir, descansar em paz. E naquele momento veio uma grande tormenta, ventos fortes, açoitando aquele barco. Os discípulos, queridos, certamente, depois de algum tempo murmurarem, pensarem, refletir, não querendo incomodar a Jesus, resistiram. Mas chegando a um ponto que não mais suportando e já pensando que iriam morrer, foram despertar a Jesus. E o despertaram. E ele se levantou.
e logo repreendeu os ventos, a forte tormenta, e ali cessou. E houve uma calmaria. Amém? E Jesus, querido, até repreendeu os seus discípulos, pelo tamanho da fé deles. Aleluia. Queridos, aí havia um ensinamento. Os discípulos estavam andando com Jesus, e Jesus, aí, além de falar, anunciar as boas novas, ele dava testemunho e mostrava a ação do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali houve uma calmaria, uma paz. Mas eu quero chamar a atenção, querido, que aqui houve uma resistência. Houve uma resistência, querido. Essa tempestade, eu creio que foi por dois motivos. Primeiro, para que houvesse um ensinamento para os discípulos. Mas segundo também, querido, houve uma resistência. Para quê? Para que não se completasse a travessia para se chegar do outro lado. Lembremos, querido, como diz, tudo que Deus faz tem propósito. E se Jesus convidou-os para ir para o outro lado, é porque do outro lado tinha algo a ser feito. Amém? Tinha algo, mas o inimigo sabe. E ele se levanta, criando dificuldades. Amém? Lutas, tribulações. Queridos, por isso, diante das lutas, das tribulações, nós não devemos, queridos, recuar, nem desanimar. Temos que crer que em todo tempo Deus, Ele está conosco. Ele vai nos dar a vitória. E nós estamos numa travessia, nós estamos em uma caminhada. Nós temos um destino. Amém? Um destino. Mas lembremos, Jesus está conosco. Quem está nos conduzindo é o Espírito Santo, queridos. E em todo tempo nós devemos resistir. Nós não devemos desanimar. Nós não devemos desistir de maneira alguma, querido. Mas persistir, insistir, persistir e vencer em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E vamos ver a partir do verso 26, que eles chegaram do outro lado. E agora, querido, quero que você preste atenção. Em nome de Jesus, o que vai acontecer? Jesus estava saindo, queridos, para uma cidade que ele não tinha costume de ir. Que não fazia parte, não era uma cidade judeia. Mas ele tinha uma missão naquela cidade. Então vejamos o que diz, a partir do verso 26, Lucas 8, 26, até o verso 39. Diz a palavra do Senhor. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo.
e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e Jesus os concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor, que lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entraram nele, e entrando ele no barco, voltou. Amém? E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tremendo, querido. Aleluia. Glória a Deus. E nós vemos aqui, querido, que havia algo a ser feito. Mas o ensinamento que Jesus ia mostrar para os seus discípulos. Jesus tinha agido e repreendido antes a tempestade. Algo físico, natural. O poder de Deus agiu. Mas aí, querido, havia algo que, se você não vê, é algo espiritual, que precisava ser ensinado àqueles homens. Uma cadeia que prendia uma vida. E te digo mais, uma vida e uma cidade, presa por demônios. Querido, isso é sério. Amém? Isto é sério. Nós temos dito aqui, eu quero que você creia. Ou nós estamos com Deus e nós estamos libertos, querido, ou continuamos cativos, sendo guiados pelo inimigo, presos nas amarras, queridos. Por isso que nós dependemos em todo o tempo estar junto de Deus. Porque Jesus cumpriu a sua missão e ali nos libertou, lá na cruz. E depois Deus enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco, para que nós pudéssemos nos manter livres e continuar a nossa caminhada, cumprindo, queridos, os mandamentos de Deus. E eu te lembro nessa noite, querido, que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Nada, queridos. O que conseguimos é só em Deus. É graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia relata a partir do verso 26, que chegaram, conseguiram atravessar, mesmo diante de uma resistência. Lembre-se, o inimigo sabe. O inimigo vê também, conhece o mundo espiritual. E ele sabia o que iria acontecer. Por isso também criou obstáculo para que não se concretizasse a missão de atravessar até a cidade Gadara. Amém? Mas ali estava Jesus. Cumpriu-se a primeira etapa, atravessar o lago. E chegando lá, desceram.
Mas só que de imediato vem ao encontro de Jesus, saindo da cidade, um homem. Mas não qualquer homem, um homem conhecido de todos, que as pessoas tinham medo. Este homem, a Bíblia diz, que já há muito tempo, já estava naquela situação de escravidão, prisão espiritual, possesso, dominado. Aleluia. E diz no verso 27, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem, que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no cemitério, nos sepulcros. Um homem, querido, que dá-se para entender que ele não nasceu dessa forma. Mas aí, agora ele tinha a vida totalmente escravizada e destruída. Um homem antissocial, que vivia se escondendo nos cemitérios e vivendo nos sepulcros. Esse relato, querido, também a respeito desse homem, dessa passagem, é relatado também em 2 outros evangelhos, de Mateus e Marcos. Diz que esse homem tinha uma força descomunal, que prendiam eles em corrente e ele arrebentava as correntes. E o detalhe, querido, que ele andava nu, andando por todo canto, nu. Olha a humilhação, totalmente sendo dominado pelo inimigo, totalmente escravizado, preso nessa situação. As pessoas provavelmente olhavam para ele e diziam: esse não tem mais jeito. O rejeitavam, tinham medo dele, distanciavam-se dele. Certamente a família também já tinha até o rejeitado. Querido, e quando nós trazemos para os dias atuais, nós vemos muitas vezes pessoa, talvez não num grau tão grande de possessão, mas de dominação, que tem suas vidas dominadas pelo inimigo. Querido, é de se entender que, se nós não estamos com Deus, quem nos domina, quem nos guia é o inimigo. Não existe meio termo. Ou nós estamos com Deus, queridos, e temos uma vida guiada por Ele, ou quem domina e guia nossas vidas é o inimigo. Amém? E essa cidade até se acostumou com a situação. Por quê? Porque ali não era a cidade da Judeia. Era uma cidade que adorava outros deuses. Inclusive tinha um dos principais deuses ali, ao qual era feito sacrifício com porcos. Sacrificavam-se os porcos a deuses deles e depois vendia-se as carnes. Então, por isso, o motivo também de ter muitos porcos naquele local. Mas Jesus chegou. Amém? Esse homem, querido, jamais ele por si só, ele conseguiria ir até Jesus. Mas Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Chegou o dia da libertação deste homem. E Deus foi até ele. Por isso, querido, eu te incentivo nessa noite. Não sei o que você está passando, ou pessoa da tua vida, da tua família, do teu convívio. De repente você conhece a pessoa também que está numa situação de escravidão.
fazendo coisas, querido, que você olha e, a princípio, você diz até que esse não tem mais jeito, está perdido, escravo, totalmente perdido. Mas eu quero te dizer, querido, que o nosso Deus, Ele é poderoso, amém? Ele é poderoso. E quando Jesus chega, querido, a luz chega, ela incomoda. Por isso, muitas vezes, nós somos confrontados por situações. Pastor, o senhor é também confrontado por situações? Sim. Grandes resistências, queridos. Para eu estar pregando hoje aqui, você não sabe a luta desses dias. Porque Deus fala no meu coração para trazer essa palavra. Aí o inimigo se levanta, querido. Em várias áreas. É luta, querido. Mas nós temos que nos manter firme, focado. Sabendo que Deus, querido, está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E se Ele te chamou, Ele cuida. Amém? Ele te capacita. Ele quer nos usar. O inimigo pode ser forte, mas Deus é muito mais. De forma incomparável, querido. E se Deus está por nós, quem será contra nós? O que precisa, querido, nós estamos focados. Mesmo diante das adversidades. Jesus, antes de chegar ao destino, houve a tempestade. Jesus estava dormindo, tranquilo e em paz. Os discípulos apavorados. Por que Jesus estava tranquilo e em paz? Porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? E chega nessa cidade. O homem sai da cidade. Possesso, endemoniado. Homem esse que dava medo a todas as pessoas que ali moravam. Tinham medo, porque viam como ele agia. Não conseguiam se prender ele. Mas Jesus não teve medo. Aleluia. Jesus não teve medo. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz no verso 28. E quando esse homem viu a Jesus, a primeira coisa que ele fez, se prostrou diante de Jesus. Se prostrou diante de Jesus. Porque ali estava o Senhor. Amém? O Senhor estava ali. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia relata, se prostrou-se diante de Jesus. E ele conhecia Jesus e diz, com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Amém, queridos? Os demônios conhecem a Jesus. Sabe quem é Deus. Eles temem. Aleluia. Esse homem possesso não se dirigiu ao discípulo de Jesus, mas se dirigiram a Jesus. Querido, nós não somos nada sem Deus. Amém? Por mais conhecimento que tenhamos, sabedoria, por mais tempo, querido, de conversão, de conhecimento da palavra, se não for aliançado com Jesus, queridos, não serve de nada. O inimigo facilmente ele vencerá. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados, queridos. Por isso que nós temos que entender que nós estamos em batalha, numa batalha espiritual.
Mas é isso, querido, é algo que nós não vemos com os olhos naturais. Mas todas as adversidades, querido, que nós enfrentamos, nós temos que colocar diante do Senhor. Para que o Senhor haja, amém? Que o Senhor venha com poder. Que o Senhor nos capacite, queridos, para nós resistirmos nos dias maus. Nos dando sabedoria, discernimento, queridos. Que pode ser que aquele momento seja por conta de algo errado que nós tenhamos feito, dado legalidade, ou por permissão de Deus. Amém? Por permissão de Deus. Mas se Deus permite, tem propósito. Tem propósito. E nós somos colocados à prova, queridos. Mas não é para sermos reprovados. Mas Deus sabe os nossos limites. Deus nos conhece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, querido, em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. E ali que aquele homem falando com Jesus, no final do verso 28. Peço-te que não me atormentes. Verso 29. Peço que não me atormentes. Nos outros livros diz, porque ainda não é chegado a minha hora. O inimigo sabe que os dias dele estão contados. Aleluia. Que a vitória já é nossa, querido. Por isso nós temos que ter essa certeza, nós temos que nos manter firmes, aliançados com o Senhor. E no verso 29 diz, porque tinha ordenado, Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que humilhava. E guardavam, e as pessoas prendiam esse homem em cadeias, em correntes, mas ele quebrava. E depois era impelido pelo demônio para os desertos. Esse homem, ele tinha uma vida totalmente destruída, escravizada. Ele era humilhado. Amém? Humilhado. Mas aí chegou Jesus. Verso 30, diz a palavra do Senhor. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Querida, a situação ela é séria. Hoje nós estamos com Jesus, limpos, aleluia, restaurados, queridos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Ou então, seremos uma presa fácil ao inimigo. Querido, quando a Bíblia diz quando o demônio sai da vida de uma pessoa, ele vai e vaga. E depois ele volta, trazendo 7 com ele. E se ele chegar àquela pessoa, àquela casa vazia, e se ali estiver desocupado, ele entra, e a situação daquela pessoa será pior do que antes. Por isso, querido, que nós devemos preencher, amém, a nossa vida com a presença do Senhor. Isso é o que nos guarda, isso é o que nos protege. É a presença do Espírito Santo em nós. E aí, querido, o inimigo ele não tem vez. O poder de Deus age, opera em nome de Jesus. E essa vida desse homem, querido, ele era possesso não só de um demônio, mas de uma legião.
Legião do exército romano era formada, no mínimo, por 6.000 homens. No mínimo, por 6.000 homens. Então havia, querido, uma castra de demônio na vida desse homem. Mas Jesus chegou. A luz chegou, o poder de Deus chegou. Aleluia. Glória a Deus. Verso 31 diz a palavra do Senhor. E rogaram-lhe que não mandasse para o abismo. Jesus chegou e eles sabiam, o demônio sabia o que iria acontecer. Eles já sabiam. E rogaram para que não enviasse para o abismo. Verso 32. Porém, ali naquele local, andava pastando uma manada de porcos, muitos porcos. Então os demônios, agindo na vida do homem, rogaram que concedesse que eles saíssem do homem, mas que entrassem nos porcos. E Jesus assim concedeu. Os demônios saíram e entraram nos porcos. Verso 33 diz: e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se, jogou-se no despenhadeiro, no lago, e afogou-se. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Verso 34 diz a palavra do Senhor. E aqueles, ou seja, os homens que guardavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Havia uns homens que guardavam os porcos. Depois que esses porcos morreram, os homens ali fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Verso 35. E saíram a ver o que tinha acontecido. E saíram, vieram muitas pessoas e ver o que tinha acontecido. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém, queridos? Querido, esse homem foi liberto. O poder de Deus agiu na vida deste homem, expulsou os demônios da vida deste homem. Esse homem que antes tinha uma vida totalmente destruída, escravizada, humilhada. Esse homem agora estava liberto. Recuperou a sua sanidade, o seu senso crítico. Estava vestido, querido, limpo. Teve uma vida totalmente transformada porque Jesus chegou. O poder de Deus chegou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Querido, o que falamos aqui é sério. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Por isso nós temos que ter a consciência, querido, que há uma luta espiritual todos os dias, em todo o tempo. Mas o que faz nós vencermos, querido, não é, mais uma vez, o meu conhecimento, a minha sabedoria, mas é a minha intimidade com o Senhor. É o poder de Deus que age. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. Aleluia. Aleluia. E se você tiver a experiência de um dia se deparar com alguém endemoniado, querido, não vá agir em sua força, mas haja no nome do Senhor. Amém? No nome do Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro, querido.
Aleluia. Sabendo, querido, que quem vai agir na vida dessa pessoa é Deus. Amém? Não sou eu, não é o pastor, não é fulano, não é ciclano, é Deus. Somos canais usados por Deus. E mais uma vez, Jesus tinha ali uma missão, um propósito, mostrar para os discípulos como agir. Que eles não tivessem medo, que algo, coisa semelhante, eles iriam enfrentar. Mas que Deus é maior. E a vida desse homem, de uma hora para outra, ela foi transformada e restaurada pelo poder de Deus. Então qualquer pessoa pode ter a vida restaurada e transformada pelo poder de Deus. De uma hora para outra, querido. E nós, muitas vezes, costumamos a pensar pelo que vemos. Tirar conclusões pelo que vemos. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar em fé. Pastor, eu tenho fé. Mas aí, você tem conhecimento? Amém? Você tem o conhecimento de quem verdadeiramente é Deus? O conhecimento da palavra? Conhecimento dos ensinamentos de Jesus? Que esse ensinamento também serve para nós nessa noite. Então, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E esse homem, ele foi totalmente liberto. Quando aqueles guardadores dos porcos foram à cidade, os campos, e foram anunciar o que tinha acontecido, que os porcos tinham morrido. Porque o que foi avisado foi que os porcos, a manada de porcos, que era o sustento, que era a fonte de recurso financeiro, tinham morrido, tinham se perdido. Aí vieram as pessoas dos campos, das cidades, e ao chegarem viram aquele homem que antes representava medo. Aquele homem que andava no estado deplorável de humilhação, nu, pelado, correndo para cima e para baixo, que vivia no cemitério. Agora esse homem estava totalmente restaurado, liberto, transformado, limpo, vestido, recuperado a sua santidade, pelo poder de Deus, querido. E assentado de lado aos pés de Jesus. Aí quando viram, temeram. Verso 36 diz a palavra do Senhor. E os que tinham visto o que Jesus havia feito, contaram àquela multidão também como fora salvo aquele homem que antes era endemoniado. Verso 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E então Jesus entrou no barco juntamente com os seus discípulos e voltou. Amém? Glória a Deus. Jesus voltou, querido. Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão. O que ele foi fazer, ele cumpriu. Aleluia. Por isso que disse aqui a princípio, no início, que tudo que Deus faz tem propósito. E muitas vezes incompreensíveis a princípio para nós. Por isso, querido, o que precisamos é crer. E não procurar entender, mas crer que Deus está no controle de tudo. E se Deus permite isso ou aquilo, é porque tem propósito.
Se Deus nos deixa passar ou nos leva a passar por situação A, B ou C, por lutas, provações, é porque tem propósito. Amém? E aqueles homens, queridos, certamente nos outros versos, nos outros livros, reclamam pela morte dos porcos. Mas eles viram que houve libertação, e eles temeram e pediram que Jesus fosse embora. E Jesus foi, não em obediência a ele, não em temor a eles, mas é porque ele cumpriu a sua missão naquele lugar. Entrou no barco e voltou. Ele foi, cumpriu a missão e voltou para continuar a sua missão. Aleluia. Depois do relato da história desse homem possesso, endemoniado, queridos, se você for ler, você vai ver que aí nós temos a história de Jairo na sequência. E diz, querido, que o destino aonde Jesus vai chegar depois daquele é bem recebido. Ele é bem recebido. E ali tem a história de Jairo e daquela mulher do fluxo de sangue. Que também esses dois relatos está mencionado nesse capítulo 8, na sequência. Ou seja, onde Jesus passava, o milagre acontecia. Mas tudo o que Jesus fazia era porque era propósito. Jesus não perdia tempo. Aleluia. Uma coisa que não podemos fazer, querido, é perder tempo. Temos que estar focado, aliançado com Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. Continuando, querido. Verso 38 e verso 39. E verso 38 diz: E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que Jesus o deixasse estar com ele. Mas Jesus não deixou, se despediu dele. Amém, querido? Aquele homem, queridos, totalmente liberto, recuperado agora das suas ideias, dos seus pensamentos, das suas faculdades mentais, das suas decisões, decidiu permanecer, ou queria seguir a Jesus. Queria seguir a Jesus. Querido, como é que está a tua vida? Deus tem feito tanto por ti, querido. Deus tem te livrado de tantas coisas. Deus tem agido de forma sobrenatural todos os dias na tua vida. E você onde está? O que você tem feito? Qual decisão que você tem tomado? Querido, Deus é bom. Ele tem nos abençoado todos os dias. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Esse homem, querido, queria. Havia um desejo dele, no coração dele, de seguir a Jesus. E você? Qual o teu desejo? O que você está querendo, de fato, querido? Ou você está preso nas circunstâncias, que é o mais provável no dia de hoje? As pessoas estão muito presas, por falta de conhecimento, presos no mundo natural, no que está acontecendo, sendo enganado, levado de um lado para o outro, pelo inimigo, por enganos, por mentiras, queridos. Busque conhecer a Jesus, busque conhecer a palavra de Deus, para ter discernimento espiritual, e saber o que Deus de fato quer para a tua vida. Os propósitos de Deus, queridos, são bons, sempre, em todo tempo. Pastor, mas por que eu passo por tantas coisas, e a situação não muda?
E eu te pergunto, qual tem sido a tua atitude em relação a Jesus? Só de reclamar? Só de questionar? Só de murmurar? Ou tem entregue a tua vida de fato e de verdade a Ele? Querido, é questão de atitude. Amém? É atitude. Saiba que Deus conhece as nossas vidas. Deus sabe de tudo. E se Deus te chamou, Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te usar. Tudo que Deus faz tem propósito. Amém? E a missão de Jesus de ir até Gadara e ali encontrar esse demoniado, é porque tinha um propósito. E qual era o propósito, pastor? Era libertar a vida desse homem. E eu te digo, era a primeira etapa. Era libertar a vida deste homem. Mas só, querido, que não era só isso. Jesus libertou esse homem, Deus agiu na vida desse homem porque tinha um propósito. E o propósito, querido, está exatamente no verso 39. Onde o homem queria seguir a Jesus, mas Jesus diz para ele: torna para a tua casa, para os teus, para os que te rejeitaram, para os que te conhecem, e conta quão grandes coisas te fez Deus. Amém? Conta, anuncia o poder de Deus. Anuncia a transformação, dá testemunho do poder de Deus. E a Bíblia diz, continuando o verso 39, e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O poder de Deus agiu na vida desse homem, o libertou, mas com um propósito. Aleluia. E aqui, querido, esses homens rejeitaram a Jesus. Os cidadãos, os moradores de Gadara. E Jesus cumpriu a sua missão e retornou. Mas se vermos, querido, as cartas de Paulo, tem relatos da visita de Paulo em Gadara, e agora, nesses momentos, bem recebido. Certamente, porque foi plantada uma semente através da vida deste homem. E esse homem, queridos, evangelizou, anunciou quem era Jesus, o poder de Deus, para os moradores, querido, dessa cidade adjacente. Aleluia. Então, queridos, tudo que Deus faz tem um propósito, amém? Então, se Deus te chamou, Deus te libertou, Deus tem feito maravilhas na tua vida, é porque Ele tem propósito. Então, se coloque na presença do Senhor e deixe-se ser usado por Ele. E você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer através da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh, Paizinho santo e Pai amado, que esta palavra ela permaneça em cada coração, que ela tenha sido entendida, Pai, de forma clara, e que cada um que aqui está nessa noite, cada um que está nos ouvindo agora, tenha aprendido de Ti, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principado e potestades. Mas, ó Pai, que Tu és o Todo-Poderoso, que foi, é e será eternamente. Que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor deseja nos usar,
que tudo que o Senhor faz tem propósito. E o que queremos te dizer nessa noite, ó Pai, eis-nos aqui, Senhor. Traz, ó Pai, a luz para o nosso entendimento. Dai-nos, ó Pai, sabedoria, ousadia, intrepidez, porque queremos ser usados por Ti, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo, ó Pai, a libertação na vida de pessoas que hoje estão possessas, que estão, ó Pai, com a vida destruída, Senhor, que estão, ó Pai, num processo de opressão, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que haja luz, que haja libertação, que haja a Tua presença, Pai, trazendo paz, Senhor, um novo tempo, uma nova história, agora escrita por Ti, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e aleluia. Palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, queridos, glória a Deus, aleluia. Querido, não sei se você já decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas eu quero te dizer que nessa noite Deus está te dando uma nova chance, hein? Uma nova chance Deus está te dando. Para quê? Para que você abra o entendimento, para que a tua vida venha a ser transformada, para que a tua história venha a ser transformada em nome de Jesus Cristo, querido. Então abre o teu coração, abre o teu coração, aleluia, diante do Senhor, aleluia. Deus é bom, querido, Deus é bom, Ele tem um chamado para ti, Ele quer agir na tua vida. Então ouve a voz de Deus, que nessa noite fala contigo, meu filho, minha filha, eu te amo. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Querido, se você não aceitou a Jesus e nessa noite Deus tocou no teu coração, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, Deus tocou no teu coração, você tem essa oportunidade agora de abrir o teu coração e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, como o primeiro passo na tua vida de transformação, de restauração em nome de Jesus. Esse é o teu desejo? Então coloca a tua mão direita no teu coração, eu vou orar e você vai repetir comigo. Senhor Jesus, neste momento eu abro o meu coração, me arrependo de todos os meus pecados e te aceito como Senhor
e Salvador da minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo. Eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem tampouco retornar, mas eu quero prosseguir dia após dia, aliançado contigo, fazendo tudo quanto seja a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, eu creio que através dessa oração, por causa dessa oração, está havendo uma grande festa no céu. Amém? Deus está feliz contigo, querido. E a partir de hoje, eu creio que a tua vida vai mudar através do poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas você precisa continuar. Esse momento foi o pontapé inicial. Na sequência, querido, você precisa permanecer, estar congregado para ir obtendo conhecimento, recebendo mais e mais de Deus, para que haja crescimento na tua vida e você seja preparado pelo poder de Deus para ser usado conforme a vontade dEle. Por isso é importante estar congregado. Se você quiser vir estar conosco, nós estamos situados aqui na rua Princesa Isabel 1909, a um quarteirão do Shopping Benfica, aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Amém? Mas se você não quiser vir estar conosco, ou está em outro local, distante, busque uma igreja, procure uma igreja evangélica próximo da tua casa, mas esteja se congregando, participando do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja amada, igreja que te convida agora a ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar agora, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelo Brasil, pelos nossos governantes, autoridades, a igreja cristã no Brasil e no mundo e pela paz de Jerusalém. Pai amado, Pai santo, nós colocamos o Brasil diante de Ti, Senhor, e declaramos que esse país é Teu, essa nação te pertence. Abençoe o Brasil, ó Pai, de norte a sul, de leste a oeste, que haja a Tua unção, a Tua paz sobre esse país, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo principado, toda potestade, todo espírito imundo, em nome de Jesus Cristo. Como igreja, Pai, nós declaramos que o Brasil é Teu, e que o Teu poder venha, Pai, lavar este país. Que haja paz nesse país, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, Pai santo, nós colocamos as nossas autoridades diante de Ti, os nossos governantes. Oh, Pai, o poder executivo, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, diante da Tua presença. Senhor, os abençoe, ó Pai, os guarda, os proteja, os livre de todo mal. Dá a eles sabedoria, luz sobre as suas vidas, Senhor. Que eles se convertam a Ti, que eles se dobrem a Ti, que eles se rendam a Ti, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, abençoe o judiciário, abençoe o STF e as demais cortes, ó Pai. Dá a eles luz, sabedoria, ó Pai, que eles venham, ó Pai, legislar conforme a verdade, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe o poder legislativo, Senado, Senhor. Abençoe os senadores, ó Pai, os vereadores, os deputados federais, ó Senhor, os deputados estaduais e vereadores. Luz e graça sobre eles. Ó Senhor, dá a eles sabedoria, Senhor. Ó Senhor, porque eles vinham se converter a Ti, andar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, abençoa a Tua igreja, Senhor, a igreja cristã, a Tua igreja no Brasil e no mundo. Senhor, abençoa os líderes, ó Pai, os apóstolos, bispos, missionários, ó Pai. Oh, Pai, abençoa os pastores, ó Pai. E, Senhor, abençoe, dá eles sabedoria, luz e graça, Senhor. Abençoe cada irmão, cada membro, Pai, da Tua igreja. No Brasil e no mundo, guarda, os proteja, o livra de todo mal. Dá eles sabedoria, Senhor, para se manterem firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, abençoe Jerusalém. Que haja paz na Tua terra santa, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.